Conectando. E aí, amigo? Tudo em paz? Opa, opa, boa noite, rapaz. Você viu, às 18 horas e 30 minutos, deu um pane no Instagram, não tinha ninguém no ar. Mas, rapaz, eu vi que você me falou aqui. Um Foi, negócio foi. interessante. Foi bem, eu disse, rapaz, será que me bloquearam? Eu andei dando uma enxugada, eu estou fazendo uns cursos de marketing digital, né? E estou Claro, estruturando meu Instagram, tudinho para ficar mais claro, profissional. E aí claro. você começa a deixar de seguir algumas coisas, o Instagram entende que você está danificando a comunidade, aí ele te trava um pouquinho, né? Mas Hum, é uma coisa bem interessante, viu? E, ó, e aí, meu legal. amigo, primeiro, um prazer e lhe agradecer você atender o meu convite aí, porque você é um cara que eu admiro o seu trabalho, né? Naquele nosso encontro lá que nós tivemos lá no nosso grupo lá de Isso. executivos sênios, né? Eu estou com 61 anos, eu sou bem sênior já também, né? Não, mas... E aí você me fez uma pergunta, você que é o homem da logística, né? Aí eu pensei, puxa vida, eu vou conversar com o Cícero, que na realidade, Cícero, eu fiz nada consultoria, desde os 23 anos que eu trabalho com consultoria de empresa. Que legal, rapaz. Eu fiz trabalho em 35 segmentos de negócios diferentes, né? E trabalhei mais ou Moço. menos de 70, 80 executivos, né? Mas no final, eu fui convidado a virar executivo de transportador em empresa de logística, né? Uma Hum, oportunidade boa e acabei, por isso essa sua ligação, né? dos 35 trabalhos, eu fiz 15 em transportadora. Aí o pessoal me convidou e aí eu consegui, lá no setor de transporte, o pessoal disse assim, experimentou a cachaça, fica. Aí foi É, isso, né? transporte não tem mais ou menos, não. O bicho é... É bem, né? Uma coisa, e aí, transporte, eu acho que seria um campo seu fabuloso, porque eu desconheço transporte no Brasil que não seja familiar. Pois é, rapaz, até hoje, né? Vendo, tenho. Aqui no, assim, porque no Ceará, talvez hoje seja um dos estados onde eu tenho menos atividade. Eu devo ter 12% só da minha atividade aqui. Mas porque o Brasil é Uhum. muito grande, não é porque no Ceará É não, claro. as pessoas, né? Mas de Em logística casa, aqui eu tenho a TB Transporte, a Lima Transporte, eu fiz toda a estrutura, conheço. sucessão, Isso, Laurinho e isso. tal. O Pedro, A conheço o TB Pedro. Transporte, Pedro, a TB Isso. Transporte, que é do Marcelo Pontes. Hum. A própria aquisição da RM, da MR, Hum. que era do seu Edilson Bezerra, não sei se você conheceu, que o Não, Marcelo conheço Pontes não. comprou na época, fui eu também que fiz esse trabalho. Uhum. Aí tenho muito o pessoal de atacado, né? A DAG, eu Uhum. sou do conselho da DAG, Uhum. fiz vários trabalhos para o Doni, lá da Donizete. Isso Agora, tem muito na Bahia. Na Bahia, pelo menos os 6 maiores atacadistas são uhum. nossos clientes. Aí tem no Maranhão, de logística no Maranhão, tem o Grupo Magnólia, tem a Uhum. Medeiros, que é uma distribuidora muito grande lá também, com logística. Uhum. No Piauí, E tem o Grupo transportadora Cacique. mesmo, transportadora, pura transportadora. Você tem. Tem de combustíveis, tem Que, mais é de combustível. que é a Lima, né? A Lima, a Cacique, a Magnólia no Maranhão, a Cacique no Tá. Piauí, Uhum. é, transportadora. Aí tem a TB Transporte, se você conhece aqui, Não, é não, não muito conheço. grande. Eu É. acho que no segmento dela de portos e Hum. transportes de materiais deve ser uma Uhum. das maiores. Entendi. E agora de cargas secas, Carga geral é um ramo mais difícil, viu? eu É, tenho clientes que têm investimento, sim. acabaram assumindo. Olha aí, quem está assistindo é aqui, entrou Hum. agora, o dono da Hum. DAG aí, ó, Maurício Tô- Sleiman, Aham. Isso é entrando uma aqui excelente agora. coisa. Isso. Pois, Cícero, hoje, por exemplo, na minha época, que eu fui bastante consultoria e estou começando a voltar de novo, eu desconheço não ter feito em todas as Aí, empresas que eu fiz essa trabalho. que entrou agora aqui é do Piauí, é a maior rede Raquel? hospitalar, Raquel Vilar, é. Certo. Viu? Rapaz, o pessoal meio que nem me mapeou, viu aí, deve ser as meninas, tudo. A Tem gente gente dá aqui um do trabalho Piauí, da bom. Bahia. Tem outra aqui da Olha Bahia. aí. Uhum. É.
Então, como você estava falando, Francisco, Isso, eu estou dizendo, quantos por nós já cento hoje entramos no ar? já estamos no ar, estamos no ar. Pronto. Isso. É, quantos por cento das empresas no Brasil não são familiares? Eu acho que menos de 10%, né? Quantos por cento? Você tem esse número, né? Você que é do mercado. No Brasil é aproximadamente que não é familiar de 12 a 13%. É quase 85%. No Nordeste, aí vai para 90%. Se você for para o segmento de atacado, distribuição, rapaz, vai para 95% são familiares. Fora aquelas empresas que nem percebem que são familiares, né? Eu lembro que de uma Ah, certa feita eu estava no avião e aí tinha um médico do meu lado e por coincidência no outro dia eu tinha dado uma entrevista no Bom Dia da Globo lá de Salvador. Ele uhum. só assistiu o senhor ontem na televisão, interessante, aquele negócio de empresa familiar, mas a minha empresa não é familiar. Ah, não, eu não sou empresário, sou eu. Eu disse, qual o segmento? Ele disse que era médico, tem várias clínicas lá em Salvador. Ah, mas lá não é familiar, não. Minha esposa é advogada, né? Eu disse, Uhum. E ela, não participa nada, sou eu que resolvo. Aí eu percebi que o negócio dele não era um negócio pequeno, eu disse, e eu pergunto o senhor, no caso de falecimento do senhor, quem é que fica com... Aí ele disse, rapaz, é minha mulher. Aí eu disse, sua mulher. Ele já foi ficando assim, né? E eu É. disse assim, e se por acaso o senhor se separasse hoje dela, como é que ficaria? Ele disse, rapaz, meu advogado já disse que 50% é dela. Aí ele já Então, foi mudando o tom, né? E aí eu disse, eu posso complicar mais um pouquinho? Aí ele disse, pode ficar pior? Ainda pode. Ela não querer mais o senhor e querer separar no outro dia. Aí disse, vixe, é 50% dela também, né? Aí disse, rapaz, eu sou uma empresa familiar, né? Ele disse, é. Então tem aquela eu, turma que nem sabe que é uma empresa familiar. teve um caso de um amigo, não vou dizer a empresa específica, acho que se não me engano, foi na Bahia. Você lembra que o pessoal começou a querer tributar fortunas e aí algumas pessoas, através de advogados, fez uma engenharia para botar a empresa no nome de um filho, de uma filha, e ficar meio de fora e para poder proteger e tal. E de repente teve um empresário que botou a empresa no nome da filha. Aí a filha casou, né? E aí É. casou com união de bens. E aí aconteceu um acidente, a empresa no nome da filha. A filha morreu. De quem é a empresa? É. Do genro. Automático, né? Do genro. Aí o É sogro assim foi atrás mesmo. do genro e disse, não, aqui é meu. Era só eu e minha mulher. Então, é É uma assim coisa. mesmo. Né? É. Então, Então tem todas essas relações. me diz uma coisa, em que contexto normalmente o pessoal te procura para fazer um trabalho, ter essa consciência? Que você viu, você acabou de dizer que nem sempre a pessoa tem consciência que é uma empresa familiar. Ele acha que está sozinho no mundo, né? Ele não pensa É. na sucessão. Em que contexto a pessoa realmente procura? É quando ele sente uma pressão na família, é um susto, às vezes, que ele tomou um susto porque ficou doente. Quando é que a pessoa acorda? Porque não é normal, né? Pelo menos os que eu conheço, você deve ter muito mais experiência séria com isso, a pessoa buscar por buscar para estruturar a empresa, a não ser que não seja através de um susto ou que alguém deu alguma orientação. Em que contexto a pessoa te procura? Assim, você é uma É. pessoa que tem um. Como eu estou há quase 20 anos nessa atividade, né? Eu digo Uhum, que já foi pior. É muito parecido com a medicina, né? Que as pessoas só deixam para ir mais à frente. Mas hoje eu já estou, por exemplo, a gente montou recentemente uma que chama Empresarial Academy, que é só para uhum, formação de gerações, né? Novas uhum, gerações. E isso era uma coisa assim, né? Agora a gente vai surgir uma turma já de 6 a 13 anos de idade. Eu já tenho empresários oh, do Pernambuco, né? E aqui do Ceará também, que já estão, a gente está recebendo crianças de 6 a 13 anos. Por quê? Porque no Brasil, os filhos foram formados para ser herdeiros. Os pais tinham uhum, uma preocupação muito grande com relação à parte societária, deixar o patrimônio, né? uhum, Só que o herdeiro, o que é que acontecia? E ainda acontece muito, né? Muito. uhum, uhum, Você forma herdeiros, acionistas, mas você não forma empresário. Então ele uhum, herda um patrimônio que precisa ser gerenciado como empresário. uhum, E os filhos, nem as escolas, elas oferecem esse tipo de formação. Então a gente vem trazendo exatamente essa coisa, porque quem nasce numa família empresária, ele tem sangue de empresário.
Ele pode Uhum. ser músico, pode ser bailarino, bailarina, mas ele traz o DNA daquela família. Não tem como, Uhum. né? Uhum. Então, hoje a forma que o pessoal mais me encontra eles, os empresários, empresas familiares, eles são muito fechados. Isso. Então, eles consultam muito aos outros, né? Então, como eu tenho um certo tempo já, né, nessa carreira, eles já me procuram por isso. Agora, com a pandemia, eu adentrei muito ao mundo digital. Era o meu sonho, mas era uma dificuldade porque as pessoas queriam muito a minha presença. Aí eu tenho clientes Uhum. gaúchos, paulistas. Você tem ideia, tinha semana de eu pegar 9 voos. E é porque eu tenho mais Sim. 20 profissionais que Uhum. trabalham comigo. Mas Uhum. eu gosto de dizer muito que eu não sou consultor, eu sou empresário. E a gente, como empresário, a gente gosta de pegar nas coisas. Eu gosto muito Uhum. de. Né, quem é meu cliente sabe, eu sou muito chato, porque eu acompanho como se o dinheiro fosse meu, os Uhum. filhos dos meus clientes é como se fossem minhas filhas e os meus filhos, né? Eu acompanho Uhum. muito de perto. Então, agora, com o ambiente digital, isso favoreceu muito. Eu atualmente devo estar em 8 conselhos. E já estou Pô. fazendo isso tudo por meio digital. Então, isso me ajudou Uhum. demais. Né? Ah. Porque eu não estava mais admitindo, terminava um conselho, eu já não estava mais adentrando. Né? Então, Uhum. assim, eles procuram muito isso, né? É, tem surgido coisas inesperadas. Eu tenho sido muito indicado por advogados, gerentes de recursos humanos. Essas 2 semanas mesmo fui contratado por 2 grandes empresas de São Paulo, que foram os executivos que não são da família, Uhum. assistiram um vídeo meu, né? Uhum. Eu lembro, Que bem bom. recente, essa semana, a moça ligou, a gestora de RH de uma empresa de farmacêutica lá de São Paulo, familiar. Aí eu perguntei, por que você está me ligando? Ela disse, não, porque a gente assistiu um vídeo do senhor, é a história todinha dos nossos dois irmãos-chefe aqui que são sócios. Ah. E aí, realmente, quando conversei com eles e tal, né? No começo eles acham um pouco estranho, porque, como ligou um dia desse, uma das maiores empresas de café do Brasil, lá de São Paulo, uma irmã e 6 irmãos, e ela disse, olha, a gente está até se questionando por que é que a gente vai arranjar um cearense para vir cuidar da gente aqui. Mas meu irmão assistiu uma palestra sua e ele chegou Uhum. dizendo aqui que você sabe a história da gente todinha, né? Então, assim, a empresa familiar, ela tem uma linguagem muito própria, elas são muito diferentes uma das outras, né? Isso gerou um esforço extra, porque eu pensava, há 10, 15 anos atrás, eu fui pesquisar em Harvard, em Kellogg, eu pensei que trazendo um modelo lá americano ia funcionar, não funcionou. Por quê? Não. Porque a empresa familiar brasileira, diferente da europeia e americana, que é mais padrão, ela não é. Então, como é a empresa familiar brasileira, eu tenho 6 famílias japonesas que eu cuido. Aí tem uma turma que tem na área do agro. Só que o japonês lá casou com uma paraibana, amigo. É um estilo Ah. totalmente diferente. Eu tenho família gaúcha, tá? Tudo Uhum. é herdeiro de alemão, aquela estrutura. Só que casou com a baiana, amigo. Então gera uma coisa. Né? Então elas são muito diferentes entre si. Uhum. Daí, por isso que é difícil você fazer uma perpetuação de uma empresa familiar só com ferramentas. Você tem que ter uma metodologia, porque como elas são diferentes, ela exige uma metodologia que suporte, que saiba cuidar dessas diferenças. Uhum. E uma coisa, eu vi aqui, eu estava estudando hoje o site da tua empresa, né? Você entra com uma equipe multidisciplinar, né? Para poder fazer esse trabalho, né? É uma coisa Pois bem é, Ponte. completa, né? Ou seja, Foi um você desafio. faz uma varredura na empresa, ou seja, você vai saber mais coisas sobre a empresa do que eles mesmos. Pois é, porque a empresa familiar é interessante. Ela chega, ela tem uma fase extremamente difícil da empresa familiar. A época mais difícil da empresa familiar é na época do sucesso. Ela adoece aí, tá? Ela se Uhum. contamina aí. E por que que é difícil nessa fase? Porque normalmente ela é muito premiada, é referência em tudo. Então ela vai se fechando para se auto-perceber. E um detalhe, quando ela é um gráfico, inclusive, que chama ponto de inflexão, quando ele chega bem aqui, se ela não cuidar, ela começa a cair. Só Uhum. que o que é cuidar de uma empresa familiar? A empresa familiar, numa metáfora, é como uma árvore. Ela tem raízes, tem tronco, tem galhos e tem frutos. Normalmente o que você vê é só os galhos e as folhas, que é a empresa, o patrimônio, o que você vê. Só que, Uhum. como eu aprendi, inclusive, com meus clientes japoneses, né? A fruta não está na fruta, ela está na raiz.
E quem são as raízes da empresa familiar? Os fundadores, né? Os indivíduos chaves. Quem são indivíduos chaves? Fundador, aquele funcionário bem antigo da empresa. Aquele cara também tem aqui no caso do Ceará, tem casos clássicos de empresas que cuidavam desses indivíduos chave. Grupo Edson Queiroz, seu Ives do Grupo M. Dias Branco. Esses dias mesmo, vendo o Bruno numa live, ele falando exatamente de conviver com aqueles funcionários que vinham. Quando você não cuida disso, as raízes adoecem. Só que você não percebe isso com 1 ano ou 2 anos. E o segundo aspecto mais importante do que o negócio patrimônio é a família empresária. Então, se ele não cuida dessas raízes e do tronco que é a família, é só questão de tempo. Porque negócio, banco atrasou, você dá um jeito, não conseguiu pagar credor, tem recuperação judicial. Agora, quando dá problema nos donos, fundadores, indivíduos-chave ou na família, aí poucas suportam, né? Então, a empresa familiar, por isso que ela precisa de um sistema, né? Você precisa, por exemplo, foi um desafio, porque eu pensava que era cuidando do negócio, da gestão, cuidando da estratégia dos processos, que eu ia perenizar. Eu poderia até melhorar, mas perenizar uma empresa familiar é um desafio. Eu vi hoje no IPO da Pague Menos, eu vi o Deusimar passou, viu o vídeo do Deusimar, né? Ele disse, olha, eu tinha 3 desafios na vida. Um era montar uma grande empresa, eu montei. O segundo era levar ela para a bolsa, eu levei. Agora, o maior eu ainda não fiz. Não sei se você viu. É perpetuar a empresa familiar. Isso. E ele está certíssimo. Porque esse, como ele está numa fase de sucesso, esse é que é o desafio, né? Então, foi preciso uma equipe multidisciplinar. Então, hoje as nossas consultoras, por exemplo, que são psicólogas, elas têm que saber o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, né? Se está numa transportadora, ela tem que saber que o custo maior, tá, está no combustível e no pneu. Ela não entende de logística. Porque se ela não tiver esse argumento, ela não tem fundamento para conversar com a família empresária. Tá? Então, nós tivemos que criar essa equipe multidisciplinar. Deixa eu pegar nesse ponto que você falou aí. Que eu tinha bastante cuidado. Como eu fiz psicologia até o 5º semestre. Mas eu estava trabalhando em logística, quando chegou no Freud, eu caí fora. E aí, eu já fui professor da Unifor também. Ela não resolveu os conflitos da logística, né? Não. Eu fui professor da Unifor, eu fui o professor mais novo da Unifor. Em 88, eu tinha 26 anos de idade, eu era professor da Unifor. Legal. Né? Eu fiquei 4 anos e saí para cuidar dos filhos. Então, aí, exatamente essa parte se tocou. Do trabalho, eu imagino, a gente tinha na estratégia de fazer um trabalho desse, o peso da aplicação da psicologia nas relações familiares deve ser enorme. A parte técnica é a menor parte, né? Sim. Isso é tão importante que você está dizendo. Eu sou muito abordado pelas pessoas que trabalham em conselho, né? Dizem que eu sou a pessoa que mais conselho, pelo menos de empresa familiar deve ser, que mais participa no Brasil. E é diferente a lógica, né? Que eu disse, as pessoas às vezes, não, eu tirei uma certificação de conselheiro, professor, eu disse, rapaz, em conselheiro na empresa familiar, ele tem que ter 3 liberdades. Eu vou já chegar na psicologia. A primeira é financeira. Ele não pode precisar daquele dinheiro para sobreviver. As pessoas às vezes dizem, por que o senhor tem tanto conselho? Eu disse, para ter liberdade. Porque no dia que eu precisar de um dinheiro, como conselheiro de uma empresa, eu não vou ter liberdade, porque como é que eu vou dizer a verdade, né? Segundo, o conselheiro da empresa familiar, ele tem que entender de gestão. Ele não tem que entender de negócio, porque negócio, normalmente, a empresa familiar, a família entende profundamente. Isso. Profundamente. Eu vou ensinar logística para o Maurício, do Grupo J. Sleiman. Eu vou ensinar a produzir massa para o seu Ives. Vou ensinar a comercialização farmácia para o Deusimar. Não existe. Agora você tem que entender de gestão. E, por último, a maior independência de um conselheiro de empresa familiar é emocional. Então, um conselheiro, alguém que trabalha com empresa familiar, tem que ter um certo nível de terapeutização. Por exemplo, a minha equipe, nesse período, principalmente agora, todos eles são acompanhados pelas nossas psicólogas. Tem entrevista constante, os consultores, saber como é que estão. Por quê? Porque é natural que no ambiente da empresa familiar, porque a empresa familiar, isso é interessante, ela é diferente da não familiar, porque a não familiar é um sistema mecânico. Você pode tirar uma peça, sai um executivo, entra outra. Na empresa familiar, não.
ela é um sistema orgânico. Ela tem vida. Quando você tira alguém, por exemplo, você tirar um funcionário muito antigo, aí quem não conhece não entende o que é aquilo. Rapaz, fulano tal, mas aquilo para... Não, esse cara me prestou serviço muitos anos. Você abre uma Não tem ferida, liga... né? Você abre uma ferida. Pronto. Não é questão de certo ou errado, mas é porque consertar um ventilador é uma coisa, consertar um ser humano é outro, né? Então, a parte comportamental é fundamental. Um financeiro de uma empresa familiar, eu brinco muito, entende psicologia demais. Porque meu amigo que chega lá para ele, a habilidade para lidar com o dono e tal, eu participo também, às vezes, quando eu estou, eu não faço recrutamento e seleção, mas cargos-chave na empresa, a nossa metodologia diz tem que acompanhar de perto. Porque na empresa familiar tem umas pessoas chaves que se você ajustar aquelas pessoas, o resto tudo vai. Tá? Então eu acompanho isso muito de perto. Né? Então às vezes chega, quer contratar um executivo, tal, aí eu participo dos testes. Por quê? Porque às vezes o cara, por exemplo, um dia desse eu trouxe um diretor da Ambev para uma empresa familiar. Foi 3 meses de seleção. Por quê? Avaliei, preparei o cara, preparei a família para receber. A mulher do rapaz, quando chegou, eu botei para a matriarca receber ela no aeroporto, alugar o apartamento. Porque eu disse para ele, amiga, aqui você tem que ser o seguinte. Antes de você passar pelo recrutamento e seleção da empresa, você tem que ser validado por uma família, tá? Porque seu cargo está a nível da família. Porque senão daqui um dia todo mundo vai achar que você ganha mais do que o filho, então você está ganhando muito. Então, a empresa familiar, ela tem uma lógica. Agora, é importante que se diga, viu, Francisco? Em todo lugar do mundo, é a mais rentável, a mais lucrativa, a que cresce mais rápido, inclusive na Bolsa. Não precisa ir longe, né? Pega só aqui no Ceará. Apivida, Arco, Pague Menos Agora, na Grupo Bolsa. Não Esqueróis. estou dizendo, né? Grupo Esqueróis, Grupo aí vai. Né? Agora tem um detalhe, amigo. Somente no Nordeste. 80% não chegam nos filhos. Aí é que esse tem sido o meu trabalho, sabe? A gente tem uma missão, eu e minha família, eu também sou empresa familiar, eu, minha esposa e 3 filhos, né? Com a equipe. Agora a Casa de Ferreiro, o espeto é de ferro aí? Ah, não. Porque, e aí, inclusive, isso é muito interessante que você perguntou, não por uma questão de vaidade minha, né? Mas empresa familiar é um negócio tão delicado que se você não tiver firmeza no que você está fazendo, você tem hora que você pula fora. Então, uma das coisas que eu e minha família, a gente trabalha, toda vida quando chegar numa empresa, a gente já ter feito aquilo com a nossa. Você ter legitimidade. Porque se você não tiver, não rola. E empresário, você sabe como é, né? Ele conversa 5 minutos com você, ele sabe até se você tem uma namorada fora do casamento. Deixa eu te contar um caso interessante. Quando a gente faz consultoria, eu comecei com consultoria com 23 anos de idade. Fui convidado por uma empresa e fui trainee e cheguei a gerente de projeto. E numa determinada ocasião, uma família que é conhecida, não vou falar o nome, o pessoal que participa da FIEC, e de repente eu fiz um trabalho de consultoria, aí a empresa de consultoria saiu, um dos filhos me chamou, vem trabalhar comigo aqui, eu fui. Né? E aí toda a família tem o filho que é o preferido para suceder, né? Que é outra questão aqui que depois nós vamos falar. E aí eu fiz um bom trabalho, o pai disse, você vai assumir essa função. Só que, olha aí a história que eu não pesquisei na época. Teve um outro cara na empresa que assumiu essa função que eu estava sendo sugerido assumir e o cara ficou maior na estrutura do que o filho. Aí o filho entrou no ciúme, bateu na mesa, não pode. Olha o que você falou, do emaranhado familiar, né? Aí tem o preferido. Isso, né? O preferido da mãe, aí eu entrei numa disputa sem saber. Olha, você colocar a pessoa... interessante isso, que quando esse trabalho que eu venho investir nesses 16 anos, sempre tive uma pergunta, né? É possível cientificamente perpetuar uma empresa familiar? Quer dizer, é possível cientificamente, tecnicamente, solucionar desafios como esse que você teve? Isso é uma pergunta. Rapaz. Isso aí eu tenho a notícia boa. Não, estou falando o seguinte, não é mecânica, é toda uma estratégia que você vai... Não, claro. Como no corpo humano, né? Não é mecânico, mas o médico tem uma metodologia que auxilia a fazer aquilo que, né? Então, o que acontece é o seguinte, na empresa familiar, se você olha só para o negócio,
como é que é a hierarquia? É o organograma, concorda? Uhum. Fulano é chefe de cicrano, cicrano. Bom, na família, que é outro subsistema, aí é preciso só Uhum. que você entenda. Quando eu priorizei as raízes e o tronco, isso não é que eu criei da minha cabeça, isso é Uhum. ciência antropológica, tá? Uhum. O ser Claro. humano foi criado há milhões de anos. Então, o indivíduo-chave é um sistema que vem criado há milhões de anos. Liderança, ele vem sendo criado há milhões de anos. Uhum. Família, também. Empresa, é do século XIII para cá. Então, Ah. é da própria biologia. Todo sistema mais maduro manda no sistema mais novo. Então, quem manda na empresa familiar são os indivíduos-chave e a família empresária. Não é o negócio nem a sociedade. Só que, sem ciência, eu faço a leitura míope, aí fico querendo que os galhos mandem no tronco e na raiz. Bom, lembra que eu falei que a estrutura de poder, a Uhum. hierarquia na empresa, no organograma? Pois a Uhum. família, ela tem um organograma que vem se constituindo há milhões de anos. O Uhum. pai, a mãe, o filho mais velho, o filho do meio e os filhos mais jovens. Isso é uma hierarquia que vem se construindo. Claro que essa hierarquia que vem biológica, às vezes, não tem aderência à hierarquia da empresa que diz, não, quem ocupa poder é quem é mais importante. Lá no outro subsistema de sócio tem outra hierarquia. Quem é que ocupa poder? Quem tem mais ações. Uhum. Então, por isso que foi preciso eu criar um sistema integrado. Rapaz, como é que... Você não pode ignorar. Né? Uhum. Porque você tem um irmão que tem mais ações, não se iluda, não. Ele vai metendo o dedo, porque as ações estão dizendo. Então, nesses processos de sucessão, né, que aí é que eu queria até dizer que essa palavra sucessão está equivocada. Porque sucessão é ficar no lugar de alguém como se a outra fosse desaparecer. Eu digo Uhum. muito, fundador e fundadora, nem depois que morre não desaparece, acredita? Uhum. Fica a característica dele na empresa. Então, ele apenas ocupa um espaço diferente que a gente cria e os filhos, os sucessores, vão ocupar os seus novos espaços e não vir para o lugar do fundador ou da fundadora, porque não tem outro igual. São seres humanos. Se fosse uma Uhum. máquina, não. Né? Eu tiro uma bateria e boto outra. Né? Então, Uhum. nesse momento de alinhar, aí é interessante. E quando você, por exemplo, vai montar a estrutura de poder, viu os filhos, quando olhou, quem deve ser o CEO ou o presidente da empresa é o mais novo. E a hierarquia da família dizendo, e quando você pega que o mais velho é muito trabalhador, porque se o É. mais velho é um desleixado, aí a família inventa uma desculpa. Não, é porque meu filho não quis nada, ele é doido para botar o mais novo, né? Por exemplo. E quando não tem as competências e tem o direito de assumir, aí é mais complicado ainda. Agora, o que eu queria dizer também é o Uhum. seguinte, tá? Eu devo ter uns 17 anos trabalhando isso. Eu devo ter mentorado aí, sei lá, uns 100 jovens, assim, Uhum. Francisco, que eu não encontrei um que dissesse, esse aqui não presta para nada. Não encontrei um. Agora, o que eu encontrei muito Uhum. foi jovens, filhos traumatizados Ah. pela própria família. Eu lembro que um grande atacadista aqui do Brasil me contratou. Aliás, a irmã dele era diretora do Banco Brasil, me conheceu numa palestra e ela estava ajudando o irmão, me chamou. Cheguei lá, ele tinha 3 filhos, né? E um patrimônio enorme. E aí disse, não, doutor Cícero, a minha família ninguém quer meus filhos. Um era juiz federal, tipo Sérgio Moro, 2 procurador da Fazenda. Aí eu, tudo bem, organizando. Eu disse, mas eles são sócios, eu vou organizar um conselho e vou pedir pelo menos que eles venham para a reunião para tomar ciência do que nós estamos fazendo. Não deu 4 meses. Todos os 3 já estavam dentro do negócio. Os meninos inteligentíssimos. Agora, vira o pai, naquela labuta, aquele jeitão de carregar. Os filhos não se viu. O próprio pai induziu eles a não entrar. Se orgulhava de dizer que um filho era juiz federal, tal, tal. Mas, rapaz, quem nasce em família empresária, aliás, isso é da natureza. A gente tem, é da nossa natureza querer acompanhar os nossos pais. Uhum. Aí você pega um É. cara daquele, o pai, super dinâmico, a empresa fantástica. Era o sonho dos filhos, agora não tinha um modelo para recebê-los. Quando você encontra a metodologia, eles vêm. Né? Uhum. Então, outra coisa também com relação a filhos que não têm competência, é porque o pai vende pneu, aí quer que o filho venda pneu. Eu digo, não, rapaz. Sua família é empresária. Você não nasceu uma família empresária de pneu. Pneu é o seu produto. Né?
Aí, às vezes, ele se dá bem com a transportadora, né? E aí vai. Às vezes se dá botando uma oficina mecânica, às vezes não, queria montar uma construtora, às vezes Deixa não, eu, deixa, queria criar deixa eu, fa- cavalo, sei. deixa eu fazer umas perguntas polêmicas para poder ver como é que reage o pessoal aí. Por exemplo, eu já fiz trabalho na empresa onde tinham dois irmãos e uma irmã. E o pai partiu, né? Vamos dizer assim. Né? Como diz no seguro, faltou, né? Ele faltou, né? E aí, três partes iguais. Num jogo matemático e contábil, a mina teria direito a um Aos terço. 33. Isso. E de repente ficou sem nada. E eu estava no meio da consultoria e ela levou um bypass que não era o meu trabalho era só. Aí, como você diz, meu trabalho era só a parte de reestruturação de sistemas e de controles, que fui chamado, mas em cima estava acontecendo uma coisa e nos bastidores que eu não sabia. E de repente deu uma virada de em 3 meses ela estava fora da empresa e veio chorar comigo. O que é que eu faço? Aí eu disse: olha, eu não sou consultor dessa área. E aí onde eu pergunto, acontece muito, na linha de sucessão tem uma mulher e a empresa é muito mais patriarcal, é muito mais, vamos dizer assim, usando um machista. E aí eu disse: não pode ser uma mulher sucessora. E aí? Pois é. A Uma pergunta coisa que eu complicada, né? aprendi é que eu aprendi o seguinte. Eu sou empresário também. Empresário não é doido, não, tá? Ele Uhum, às vezes claro. parece que é. Mas quando você monta uma lógica, e aí eu não podia. Desculpa eu estar contando o case, porque eu Não, já não passei pode. tanta Não, experiência. é o nosso dia a dia. Pronto. É Eu o nosso lembro dia a que dia. um empresário aqui do Brasil me chamou. Ele assistiu uma palestra minha, os advogados dele. Eu estava num seminário, levaram ele. Quando foi no outro dia de manhã, me liga uma filha deles. Doutor Cícero, não, meu nome é X, é porque meu pai está querendo falar com o senhor, porque ele é muito duro. Aí eu achei que era a filha querendo que eu desse carão no pai. Aí eu disse: mas por que seu pai vai querer falar comigo, minha filha? Se ele é desse jeito. Ele disse: não, nós levamos ele à força para assistir a palestra do senhor. Pois ele não piscou nem um olho. Quando terminou a palestra, pegou na mão de nós e disse: amanhã eu quero falar com esse senhor aí, que ele sabe minha vida todinha. Aí eu disse: isso aí é coisa mesmo. Bom, quando cheguei lá para o pai, para me contratar, a encomenda dele era o filho. Ele tinha 4 filhas mulheres, inclusive o mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo não queria ovo com nada. Nada. Uhum, Nada, né? uhum. E, doutor Cícero, olha, o filho de fulano, eu sou que o senhor trabalhou lá. Normalmente os clientes é assim, eles sabem que eu fiz trabalho nos cantos, quer que a gente faça igual. Eu digo: olha, a sua Não tem família é nada, é diferente. outra coisa, é outra história, né? É outra coisa, né? Uhum. Mas, bom, isso foram 4 anos, né? E E é realmente, um quem trabalho tinha lento, né, condição Cícero? E é um trabalho lento, não é muito. uma coisa que você vira da noite pro dia, não. E principalmente para você perenizar mesmo, né? Não criar Uhum. sensação. Então, eu fiz todo um trabalho de mentoramento dele, sem nem ele saber, botei no projeto, que se eu dissesse, né? Depois não, ele chamava me aconselhar. Então, se sou, isso vai me aconselhar, né? E era muito interessante que todo mês eu ia, aí fiz a reestruturação, aí quando ele começou a adquirir confiança, né? Peguei toda a área de suporte dele, que tinha quase 80 pessoas, a gente redesenhou, ficou 15, aí fiquei com uma confiança enorme, né? A empresa estava com EBITDA de 1,5, a gente levou para 6,7. Opa, E ixi. aí foi tomando, né? E aí o que é que eu fazia? Toda a vida que eu ia lá, eu levava as revistas só de cases. Ele adorava ler. Pega aquelas revistas boas que que eu já Uhum. trazia da linguagem dele. Só de cases de mulheres, né? Quando eu levava para ele visitar a empresa, eu só levava onde as meninas, tal, tal. Então, por quê? Porque ele Uhum. foi criado num ambiente em que as mulheres eram para casar. Foi toda uma geração. Uhum. Então não era maldade dele. Não, é na Não era, cultura, é não cultura. era, era maldade. Aí ele foi percebendo, né? E aí eu fui colocando. E é Uhum. claro, aí chamei a filha, eu disse: ó, tem um detalhe, eu te chamei pro jogo, tu tava lá no banco, só que tem um detalhe, tu vai bater o pênalti. Se tu acertar, show. Agora, se tu errar, então faz o seguinte, entra no ritmo. Então ela fez todo o esforço, todas elas, né? Esforço, tal, tal, porque é um processo educacional, viu? Uhum. Eu tive que uma das minhas formações foi a educação, porque foi na educação que eu vi que a única forma de você mudar um ser humano é com o processo educativo. E os empresários, eles são muito solitários. A Você, você, maioria você é um, deles, você é um rogeriano? Você gosta do Carl Roger?
Também, também. Eu aprendi que todos eles, né, e eu me uso muito também da psicologia, né, da Uhum, psiquiatria. uhum, O empresário, ele é um ser humano. Pouca gente olha os fundadores, os empresários como seres humanos. E eles, com o tempo mesmo, eles mesmos perderam essa noção. uhum, Então, eu comecei a chegar, né, e a filha, né, a uhum, construção da confiança, né, criava todo ó, é aqui, né? Outra coisa, o processo de comunicação interna. Eu lembro que uma menina de um grande grupo daqui, do Nordeste, fiquei super feliz, ela agora é CEO, né? E ela me dizia, doutor Cícero, toda vida que eu chego para o papai não aprova nada. É só chegar o diretor, ela aprova. Eu disse, calma, isso é um processo educacional. Aí eu comecei a perceber que toda vida que ela chegava na reunião, ela dizia, ô painho, ela ia lá, beijava a cabeça dele e entrava na ah, reunião. Aí eu fui explicar para ela, toda vida que você faz aqui, você faz um comando no seu pai. E ele vê uma menininha bem pequenininha, tá? uhum, E essa menininha, menininha. Aí eu organizei a linguagem dela. Você vai chegar, oi pai, tudo bem? Senhor, verdade. tudo bem. Toda vida que você for pedir uma opinião dele, você vai dizer só assim, pai, o senhor como é o fundador, você é o presidente da companhia, papá. Quando você falar assim, ela vai lhe ver como executiva. Depois que terminar a reunião, você vai fazer o carinho nele. Uhum, Rapaz, um mês ela me ligou, ela até brincou, disse, doutor, se isso é macumba, é isso que o senhor faz, o que foi? Disse, papai tá me ouvindo. Eu disse, rapaz, é porque ele é um ser humano. uhum, Ele passou 20, 30 anos lhe cuidando de você como criança. E você fortalecendo o processo. Então, é, isso é a característica da empresa familiar, né? Agora, a empresa familiar, Francisco, é fantástica. A empresa tem alma. Olha, eu olho muito números, muito. É assustador a margem operacional, a capacidade que a empresa familiar tem de gerir custos. Por quê? Porque ela tem uma liga muito forte. uhum, Os executivos, até as consultorias, elas ficam envolvidas quando está na empresa familiar. Isso é extremamente importante. Agora, o que está faltando na empresa familiar é método para perpetuar. Né? uhum, Então, voltando ao que eu lhe falei, né? Sim, porque, uhum, por exemplo, transportadora, posto de combustível, concessionária de carro é um modelo muito masculino. Mas as uhum, meninas estão dando um show. Eu isso. tenho hoje umas 6 mentoradas mulheres. E esses mentoramentos, eu mentoro até o noivo, né? Então, até disso, porque as meninas começam a entrar muito forte, aí já não se relacionam mais, só querem viver de negócio. E a gente também, ó, é uma empresa familiar. Você também vai formar uma família, isso é um ciclo, né? E aí tem vários detalhes. Por exemplo, você chega na empresa familiar, aí tem aquele discurso, tá a filha lá grávida, e aí tem uma filosofia. Não, a quem trabalha de 7 da manhã a 10 da noite, tá lá a moça com uma barriga enorme, tá? Uhum, Para cima e para baixo, tenta transportador, onde for. Aí eu, quando eu entro, disse, não, vamos acabar com essa história. Por quê? Porque o futuro presidente da empresa está aí dentro dessa barriguinha, tá? E filho não cuidado pela mãe é problema para mim lá na frente. Então, quando a uhum, criança tal, eu defino um horário lá no conselho, viu? Mas, doutor uhum, Cício, que é que o pessoal. Não, amiga, ela está cuidando do futuro presidente da empresa. E filho não cuidado pela mãe, eu sei qual é o problema. uhum. Executivo aqui dentro arranja. Agora, mãe para cuidar do futuro presidente, e eu vou dizer, viu, um futuro presidente não criado pela mãe, pense a confusão. Ou seja, esse então você, esse seu trabalho, você às vezes você tem que pegar na mão e levar mesmo, né? Você tem que levar a pessoa para você ali do lado é uma mentoria É, colada, né? sim, Até a é. pessoa pegar Eu o. digo, é assim, quem trabalha, aí você dá um desconto, que a gente aqui é uma família, a gente é muito apaixonado por isso que a gente faz. Talvez Uhum, gente mais competente com a gente nem faça isso. Mas é porque, rapaz, essa minha atividade me dá assim, uma felicidade tão grande. uhum, Porque, Ponte, você não acredita, rapaz, quando você chega a tua empresa fantástica e você vê, às vezes, dois, três irmãos já pronto para se engalfunhar. Aí você vê dois pais que você sabe que o que eles vai sofrer é a briga naqueles dois irmãos ou entre genros, e você traz essa normalidade, rapaz. É como esses dias aqui eu estava fazendo uma live e aí estava a Gabriela do Grupo New Land, que eu mentorei, o Júnior da Avin, que hoje é o CEO das maiores empresas de indústria, ele cuidando, a felicidade do pai trabalhando. Porque, ó, Pontes, você vê um filho, a filha, uma família harmonizada, cuidando do negócio, rapaz, isso não tem preço. Né? quando eu, Eu tiro aqui por mim. uhum.
Quando eu era professor da Unifor, na época, e eu tinha, assim, eu era professor do estágio, né, e da parte da cadeira de OIM, olha a cadeira, né? E aí eu tinha, Certo. tinha uns alunos e alunas, tudo filho de empresário, de gente que você conhece, que eu não vou nem. E tá, tá ouvindo aí Agora agora? voltou. É, pronto. É. Tá. Aí meu projeto é terminar a faculdade e casar. E eu preciso faltar alguns dias, mas eu faço todos os trabalhos, as provas, e dá um jeito, vai venha com mais frequência. Mas o projeto Uhum. daquela época, e hoje essa menina, ela é diretora, eu não vou falar quem é. Então, mas para ela assumir foi complicado, porque eu sei que a gente sabe da história. Então, tinha vários alunos, né, professor de fora, que é tudo filho de empresário, né? Essa gente, né? E aí eu vou contar uma outra história que é bem pesada essa. Uma vez eu reestruturei uma empresa toda, né? E aí acertamos os processos e tinha um filho, aquele filho que vamos dizer assim, era abençoado mais pela mãe do que pelo pai. Ou seja, queria que aquele filho fosse o comandante sucessor, em detrimento dos outros três ou quatro que se tinha na família. E aí nós acertamos o seguinte: vamos fazer as reuniões, e para não ter discussão, na reunião sai uma ata, cumpre-se a ata, que é o que se faz, né? Bom, foi feito isso, tomamos, fizemos todo um trabalho, reestruturamos boa parte da empresa, chegou no ponto crucial, fizemos a ata de um assunto lá X, tá? E aí, na hora que foi implantar, esse filho que era assim, cuidado pela mãe, chegou e disse, ele não queria cumprir o que estava assinado, ele assinou a ata da reunião, Uhum. não queria cumprir. Aí nós dissemos, mas a ata vale. Só que a mãe dele mandava no pai, aí desmanchou tudo, velho. Olha a história. Aí, na articulação dele, ele falou com a mãe falou, chamou o pai para dentro de casa, e ela que mandava na retaguarda, eu não sabia, porque eu não fazia esse trabalho que você faz. É. Aí desmanchou, morreu a estrutura de decisão que tinha montado, e aí tivemos que dar um passo atrás para reconstruir de outra forma, né? Mas são coisas que acontecem quando você não percebe o que você percebe hoje, depois de 17 anos de É, trabalho, né? é a Você já dinâmica, né? pegou o caso Isso desses já. que você foi surpreendido? Sim, sim. Esse mesmo casinho. O detalhe é só o seguinte, ó. Uhum, Quando você tem um casal, eles têm características complementares. Você sempre vai ver. Se você tiver um homem muito dominador, a mulher é mais calma. Se você tiver um homem mais calmo, você vai ter uma mulher dominadora. Mas isso uhum. aí não está errado, isso faz parte da Não, dinâmica. O não estou nem detalhe errado, não. É a é, mudança. mas tem momentos que sim. O que é que Uhum, acontece? Às vezes o marido, ele fica tão omisso que induz a esposa a dominar demais e aquilo traz um desequilíbrio. E ela faz isso não é por maldade, não. Por uhum, isso que normalmente eu chego na empresa conhecendo a família, porque essa pessoa, às vezes, ela está sofrendo. uhum, Não pense com a mãe numa situação dessa, está sentindo bem. Agora ela está mal orientada, está em conflito, né? Está em uhum, conflito. Às vezes foi criada por uma mãe que era dominadora, ela está repetindo o processo e não sabe o mal que está fazendo. Porque quando ela começa a entender que aquela postura dela exagerada, não estou dizendo que não tem hora tem que ter controle, não. uhum. Né? Eu Claro. mesmo, tem hora que eu digo, ó, chegou a hora de bater a mão na mesa. Mas, doutor, se bata a mão na mesa. Porque senão o negócio. Mas o que acontece é que às vezes é isso. Às vezes mesmo, quando eu chego, pegar um caso desse com uma mulher dominadora, foi o próprio marido, ele foi recuando tanto com os anos, tá? Que Uhum, ele perdeu. E a gente diz, rapaz, a família está precisando do pai. Se uhum, posicione, inclusive, para ajudar a sua esposa, porque é um sistema, tá? Quando ele uhum, desbalanceia, é como uma roda de um carro. Você precisa botar uns chumbinhos para balancear, né? uhum, E isso tem, olha, você não sabe como isso impacta na dinâmica da empresa. Por quê? uhum, Chega lá na empresa, vai fazer um planejamento estratégico, desenhar um futuro, vamos ser isso, tal, tal. Quando bate no ambiente da família, não sei se você sabe, mas 85% dos planejamentos estratégicos de empresa familiar no Brasil não se executam. É uhum. tudo dentro da gaveta. Isso. Você chega para olhar a missão, às vezes eu chego, seremos, aí eu olho os valores, como eu começo a conhecer a família, eu olho, não tem um valor que bata com o valor da família.
E quando você Às vezes pergunta, você o cara vê, não sabe dizer. por isso que não implanta. Eu digo para a É. moça, fizeram, contrataram uma consultoria, foi um trabalho danado. Ela disse, pois é, isso é empresa familiar. Os Uhum, valores de uma empresa familiar estão na família. Por exemplo, o modelo de gestão de RH. O RH da empresa familiar, estava falando esses dias com a presidente da BRH. E ela uhum, assiste, a gente nunca tinha parado para ver isso. Gente, é absurdamente diferente. Porque os valores, as competências essenciais de uma empresa familiar não está na empresa, está na família. Então, na hora que eu vou desenhar um modelo de gestão por competência de cargos na empresa familiar, se eu não trouxer já da família, aí eu vou fazer o da McDonald's, que eu achei bonito, vou pegar de uma multinacional que eu achei bonito, e não rola. uhum. E não rola, porque está no DNA. Né? Deixa eu te contar um outro caso. Eu vou contar só um ponto polêmico que você me Mas ajuda tu a só tá raciocinar. botando de vestibular, viu, hoje? É, isso. Tô Por exemplo, teve brincando. um caso que eu fiz uma estruturação só na área administrativa da empresa e, de repente, um dos filhos que queria ir para dentro do negócio, né, que era herdeiro, estava voltando para Fortaleza, disse, olha, vamos ajudar a me estruturar a área financeira, que eu quero ver como é que está a saúde da empresa do papai e eu quero me candidatar a cuidar, porque ele já está idoso e tal, né? E aí, quando eu fui mexer nessa área, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Quem cuidava da área era uma mulher, gerente, e era amante do dono da empresa. Olha a confusão que eu me meti. Ou seja, quando eu fui mexer para estruturar, para fazer um DRE, para poder a família acompanhar o DRE da empresa e os filhos que queriam entrar no negócio, aí a mãe bateu na mesa e disse: não mexe, não abra a boca. E aí? Pois é. Já pegou um Faz caso parte. desse? Já, vários, né? Filhos fora do relacionamento. Por quê? Isso. Porque teve uma geração, e aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Ah, É porque claro. fez Não, parte você de uma tem. geração. Teve uma geração em que era até moda, principalmente, não digo nem nas mulheres, mas nos homens, ter Uhum, relacionamentos fora do casamento. Somente no uhum, ambiente empresarial, né? Isso era até. isso. Era como fumar, teve uma época que fumar não era bonito. Então, ter Uhum, relacionamentos fora, isso era bonito. Então, você pegou pessoas carentes, jovens, que às vezes já vinham da formação dos uhum, próprios pais de ter outros relacionamentos, e eles saíam repetindo. Né? Então, quando a gente chega, o que a gente sempre diz, ó, eu vim aqui para deixar os indivíduos chaves felizes, uma família harmonizada, uma empresa profissionalizada e os sócios ricos. Vocês querem isso? Bom, se querem, isso é como um corpo humano, isso tem os pré-requisitos. uhum, E os meus contratos todos são assim, não tem multa para desistir, nem eu, nem eles. Né? Então, assim, quando eu sinto que hoje, principalmente, tem algumas empresas que querem me contratar por causa do meu nome. Ah, porque fulano tal contratou. E eu sinto que ele quer mais por causa da grife, né? E eu questiono uhum. muito isso, rapaz, você realmente quer? Então, quando a gente chega, por exemplo, Porque filhos fora do tem muito faz casamento. de conta, né? Tem muito faz de conta, né? O cara. Filhos fora do casamento, tal, o avô teve, não está resolvido, isso rodando, né? Todo mundo da empresa sabe, todo mundo. Quem menos sabe, às vezes, é a família, né? Aí eu chamo, né? Porque eu organizo toda essa parte de herança, que isso tem um Uhum, lado psicológico, eu digo, uhum, chefe, né? E aí o fundador, o dono, em alguém ele tem um sentimento, ele é ser humano. Então, quando uhum. você chega e diz, Claro. chefe, tá aqui, ó, seus netos, lhe adoram. Agora, se você morrer hoje, na missa de sétimo dia, essas pessoas vão vir aqui, vão fazer uma confusão de 10, 15, 20 anos em várias gerações suas. E isso não tem preço, porque Uhum, essas pessoas sabem dos seus defeitos. E aí eu peço, deixa eu resolver isso. uhum, Porque ele acha que não pode resolver, que é impossível de resolver. E aí ele vai tocando com a barriga. Quando chega alguém, eu vou explicar. Normalmente, sempre eu tenho um caso mais difícil do que o que ele já teve. Olha, eu tive um cara quando ele diz, rapaz, você resolveu isso? Não é eu, é você junto comigo. uhum, Então, você traz para um ambiente gerenciável. É como uma cirurgia complicada. Está lá no meio da rua, mas quando você traz para um hospital, com expertise, com UTI, aquilo começa a tornar. Então, a gente traz isso para um ambiente. Né? Aí tem vários, né? Aí a família, quando descobre que não quer deixar nada pro outro, aí eu vou, né? Eu digo, rapaz, você é irmão,
A sua mãe e o seu pai, tudo bem, tá nesse conflito, mas vocês são irmãos. Como é que você vai dizer um dia para o seu filho que você deixou o seu irmão passando fome? Você tem ideia? Eu cheguei já a um caso, foi bem interessante, e na hora da divisão, consegui dividir o patrimônio, os advogados, tudo ligando, consegui apaziguar os advogados, resolver. E aí uma parte do dinheiro ficou para a mulher fora do casamento, que era de direito dela para o filho. Só que quando eu olhei para a mulher estava acostumada a ganhar 10 mil reais. Ela recebeu 30 milhões na conta. Eu disse, essa mulher vai torrar o dinheiro inteiro e vai gerar um problema. Aí, o que é que eu fiz? Você acredita que eu consegui? Eu mostrei para ela, se a senhora for botar na aplicação, vai dar 0,333. Pois eu consegui, com os irmãos da outra família, que eram empresários. Eu disse, rapaz, a gente não pega dinheiro aí no banco a 1%, a 0,8%, Pois vamos pegar esse dinheiro emprestado dela a 0,8, que já dava 60, 80 mil por mês. Ela ficou morta de satisfeita, eu blindei o dinheiro, que arruma de gente querendo pegar o dinheiro da mulher, eu disse, vai acabar com a vida. Pois até hoje funciona assim, ela recebe juros da própria empresa que aportou. Agora, por que isso? Você traz para um ambiente lógico. Né? Um ambiente lógico, eu digo muito, o ser humano parece doido, mas ele não é doido. Eu digo muito que o meu trabalho é gerar uma compreensão. As pessoas, quando compreendem, elas vão para o lugar correto. Agora, enquanto não compreende o conflito, aí, meu amigo, é só confusão, né? Isso. Pois, Cícero, nós vamos chegar aí nos 50 minutos, nós temos 5 minutos para o Instagram derrubar a gente. 5 minutos, nós temos 50 minutos. Uma coisa, um aprendizado conversar com você, viu? Me diga uma coisa. Essa é minha. E uma estratégia de quando tem aquele que eu chamo de sinuca de bico, ou seja, aquele menino que aprendeu a dizer, eu não quero, de jeito nenhum não quero, não tem acordo. Não acontece. Não acontece. Pois é. Você tem aquele que sempre eu encontro. O detalhe é que você tem que... Aí entra muita filosofia, né? Você, pai, por que é que ele não quer? Porque quem está atrás da solução não pode ir logo no como. Ele tem que antes entender o porquê. Quando eu vou estudar o porquê ele não queria, rapaz, tem tanta coisa que não é o negócio, tá? Não é. Né? Foram deformações que foram se construindo com o tempo. Às vezes é uma criança que tem um problema, uma dificuldade. Quando você ajusta isso, flui. E ajusta também. Porque a sucessão é só para vocês entenderem, né? Não é só preparar o filho. E nem é só preparar o pai. Precisa preparar o pai, precisa preparar a família, precisa preparar a empresa para receber. Porque um sucessor que entra, um filho que entra, você tem que mudar a estrutura da empresa para receber, porque é igual uma válvula do coração. Se você não trabalhar, vai ter resistência. Precisa preparar os sócios. Aquele filho que vai entrar, vai ficar com mais percentual, porque tem pai que, por inocência, pega e diz, não, meu filho, como você está aqui dentro, eu vou dar 10, 15% a mais. Aí eu chamo o filho e digo, não receba não, viu? Isso é uma confusão do tamanho do trem que suas irmãs, os seus cunhados, nesses 15, 20 anos, esse 10% vai ter um valor enorme. A lei diz que é dividido proporcional. Agora, você que está dentro da empresa, vai ter que ter um salário maior, vai ter que receber bônus e vai construir. Aí não. Aí é que vai estar a sua diferença. Porque se você der, olha, você explicar um dia por que é que recebeu esses 10%, que seu pai, nem ele mesmo sabe, jogou assim, né, por um momento de emoção, então não caia nessa armadilha. E às vezes eu chego pro pai, rapaz, não vamos fazer isso, vamos criar uns bônus. Se nesses 10 anos ele alcançar esse objetivo tal, as irmãs concordam em dar uma parte de cota. Aí eu mostro às irmãs, ó, menina, vocês estão perdendo 10%, mas era 10% e tanto. Ele vai dar o dobro, tá? Ela, então tudo isso é você trazer para uma lógica, entendeu, Ponte? Entendi. Meu amigo, para não derrubar, eu poder salvar aqui e mandar para você, viu? Só tenho a lhe agradecer. Eu estou com os amigos que estão assistindo também, tá elogiando aí o seu trabalho. Você é um cara que, para mim, é referência já há muito tempo, né? Uma bondade sua. E aí é um prazer. Eu confesso a você que eu sofri muito
fazendo trabalho em empresas familiares. É um Obtive desafio. um bom nível de sucesso, mas tive alguns fracassos que acontece na vida da gente, exatamente por essa não percepção dessa, vamos dizer assim, dessa raiz antropológica do contexto Do familiar, né? sistema, né? Do sistema. É Mas uma eu que lhe coisa. agradeço, né, rapaz? Agradeço a você pela oportunidade, quem não está nos ouvindo, aos clientes, né, que, assim como eu e a você, né, nos Uhum, prestigiam com a confiança dele, né? uhum. E então a gente só tem a agradecer e vamos que vamos. Vamos trabalhar e E vamos vamos. empresariar, perpetuar as empresas familiares, né? Isso. E eu que estou empreendendo agora, aí tá Pois é. mais ainda, E né? eu sei que você tem a galera da segunda geração, né? Com Tem. certeza. Eu tenho um comigo e tenho um que é advogado. Você imagina a Eu vi um situação dia se desse, tiver. você. Isso. Pois Viu? é. Tá bom, então. Um prazer, viu? Saúde, Obrigado. paz. Boa Até a noite. próxima. Um abraço aí. Valeu. Até breve.